conectivos usados de forma errada. Eu tenho certeza que você não quer que isso aconteça na sua redação. Então fica aqui comigo nesta aula e você vai saber o que são conectivos, para que servem, qual é o sentido real deles e como usá-los de forma adequada na sua redação. Se você está chegando aqui pela primeira vez neste canal, eu sou o professor João Matos, sou especialista em redação. Neste canal eu ensino técnicas aprofundadas de redação. É o que eu chamo redação de verdade. E por ensinar esses fundamentos da redação, ensinar os conceitos, fundamentos, além das técnicas, é que numa aula anterior aqui eu fiz uma brincadeira que eu me comparei com o Sr. Miyagi da redação. Porque lá no Karate Kid, o Sr. Miyagi ele ensinava as técnicas do Karatê junto dos fundamentos, diferentemente dos rivais lá do Cobra Kai, que ensinavam o Karatê desfigurado dos fundamentos. Então, se você está chegando aqui agora e quer aprender redação de verdade, já se inscreve no canal e já ativa o sininho para não perder nenhuma aula que eu posto aqui. Eu posto aulas completas aqui neste canal e dicas técnicas de redação todos os dias. Bom, qual é o conectivo que você mais gosta de usar na redação? Aquele pelo qual você tem preferência? Já marca, já deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente não troque informações sobre conectivos, troque tipos de conectivos, apresente para você outros tipos aqui nessa aula, você coloque no comentário algum que você conheça e a gente troca informações. Bom, em primeiro lugar, o que são conectivos? Eu tenho certeza que você já ouviu falar muito disso e já usou muitos conectivos. Mas vamos tentar definir de uma forma mais teórica o que são conectivos para você entender bem. Bom, conectivos são palavras que exercem uma função especial dentro do seu parágrafo. Ele tem uma função especial. É como se ele fosse um chefe numa empresa. Ele tem um cargo de liderança. Então ele tem uma função diferenciada dentro do seu parágrafo. Eles não são como qualquer outra palavra que estão ali no parágrafo. Não. Ele tem uma função importante, que é fazer a ligação entre orações. Entre orações. Ó, lembrando que orações são o quê? São predicados verbais. Precisa ter verbo para ser uma oração. Eu estou enfatizando bastante essa parte porque muitas vezes a gente faz buscas na internet por conectivos e a gente encontra as mais estapafúrdias listas. Por que estapafúrdias? Porque você encontra listas do tipo conectivos de dúvida. Aí vai estar lá, talvez, provavelmente. Eu vou deixar claro que nada disso aí é conectivo. Isso não é conectivo. Aí você anota essa lista, aí na hora que você vai usar para ligar as suas orações, não servem. Por quê? Porque essas palavras elas servem para ligar sintagmas nominais, ou seja, partes da oração, não orações. Então, estão chamando de conectivo, mas na verdade não desempenha esse papel na redação. Por isso que eu te falo, toma cuidado com o que você vê pela internet. Existem muitas informações boas, importantes, que fazem a diferença, mas existem muitas besteiras, muitas coisas que são desinformações. Bom, eles são palavras com uma função especial que tem essa função de ligar orações, ou seja, eles trabalham ali, eles têm uma função importante dentro do seu parágrafo. Agora, falando de uma forma mais técnica, mais gramatical, perdão, quais são as classes gramaticais que desempenham a função de conectivos, que tem essa função? Conjunções, que na gramática servem para ligar orações, locuções conjuntivas. O que são locuções conjuntivas? Mais de uma conjunção. Existem duas palavras que desempenham o papel de conjunção, então é uma locução conjuntiva. Como, por exemplo, sempre que,
desde que, são locuções conjuntivas, não é uma palavrinha só mais, são duas, ou mais, né? Às vezes mais palavras. São preposições. As preposições elas não têm a função específica de ligar orações, mas em alguns momentos elas fazem isso, quando as orações estão reduzidas, por exemplo. Locuções prepositivas, advérbios, que também não têm a função de ligar orações, mas há advérbios conectivos também, e até locuções adverbiais, ou seja, que é mais de um advérbio, também desempenha esse papel. Por aí você vai encontrar, vamos chamar de inúmeras formas. Há inúmeros nomes para classificar conectivos. Se chama de partículas de transição, operadores argumentativos, você vai ouvir por aí, marcadores argumentativos, articuladores textuais, marcadores discursivos, todos esses nomes eles recebem. Só que o nome mais comum, mais usado, são simplesmente conectivos. Simplesmente conectivos. Se você está percebendo que vai ter muita informação aqui nessa aula, e vai ter mesmo, já curte o vídeo, já compartilha com alguém que quer aprender redação, precisa aprender redação para passar em um exame. Já compartilha com essas pessoas. Vamos seguir em frente aqui. Para você entender de uma forma mais aprofundada o papel do conectivo no seu parágrafo, pensa em um quebra-cabeça. Pense em um quebra-cabeças. O quebra-cabeça, pega aqueles quebra-cabeça bonito, de 200 peças, mais ou menos, ali, grandão. Tem uma imagem bem legal. Pensa num quebra-cabeça montado. Então, eu comparo o quebra-cabeça a um texto. Quer ver? Do mesmo jeito que o quebra-cabeça ele tem por objetivo compor uma imagem, o texto, você vai compor uma ideia, uma grande ideia. Você vai compor uma ideia. Você vai fechar uma ideia num texto. Então, da mesma forma, você vai fechar uma imagem num quebra-cabeça. Só que o que precisa para você montar um quebra-cabeça, necessariamente? Você precisa de ter uma imagem de referência, que é aquela que vem na tampa, normalmente, do quebra-cabeça. Você precisa das peças com encaixes precisos. Se eles não forem encaixes precisos, você vai ter dificuldades de encontrar as peças certas para colocar em cada lugar. A imagem, para que ela serve? Ela serve para te orientar enquanto você está montando o quebra-cabeça, não é isso? E os encaixes, aquelas pontas talhadas que tem nas peças, que em algumas peças eles são côncavos, outros são convexos. Então a parte convexa encaixa na parte côncava e faz uma junção perfeita de uma peça com a outra. Esses encaixes promovem a comunicação da parte da imagem que estava em uma peça com a parte da imagem que está na outra peça. Então o encaixe ele faz essa comunicação, estabelece uma comunicação entre uma peça e outra. No texto, a imagem de referência, que no quebra-cabeça é a tampa do quebra-cabeça, é a sua ideia que está na sua cabeça. Essa é a imagem de referência que você quer montar no papel. E os encaixes são essas palavras que fazem o encadeamento na oração sintático-semântico. Por que sintático-semântico? Sintático porque essas palavras, que são os conectivos, a que eu me referi ainda há pouco, eles são responsáveis por estabelecer a estrutura da frase, manter uma estrutura na frase para que ela fique completa e com sentido. Então ele faz essa articulação, esse encadeamento sintático entre os elementos da frase, da oração. E semântico porque ao fazer esse encadeamento, ele produz um sentido. Então, se ele estiver no lugar errado ou estiver ausente, ele vai fazer o sentido ficar deficitário. Você pode não entender, pode entender errado. Então, ele tem esse papel de ajudar a formar um sentido.
Os encaixes nas peças, eles são segmentos que eles são essenciais, eles guiam a conexão. Porque se você não tiver aqueles encaixes nas peças do quebra-cabeça, você vai ter dificuldades. E também neles, naquelas pontas, passa uma parte da imagem ali. Então, se a peça não tiver aquele encaixe, é quebrado, por exemplo, das peças, você vai ter dificuldades para montar. Porque muitas vezes você vai ver a peça que encaixa, mas se orientando pela imagem. Se tiver faltando aquele encaixe, uma parte da imagem vai ficar faltando. Então, quando você, mesmo que você ache a peça certa e coloque no lugar, vai ficar faltando um pedaço da imagem, né? Não é isso? Agora, se o encaixe está certo, mas a peça está no lugar errado, o que vai acontecer? Porque às vezes os encaixes eles são semelhantes. Não sei se você já montou quebra-cabeças, mas os encaixes às vezes são semelhantes. Às vezes você consegue encaixar outra peça, mas não é o lugar certo. A imagem não fica certa. Porque é um pedaço de outra parte da imagem que você está colocando ali. Então, se você conseguir, acabar conseguindo encaixar uma peça, mas que está no lugar errado, então a imagem vai ficar errada. Ou talvez você não consiga montar todo o quebra-cabeça, vai dar um problema ali, porque talvez essa peça encaixe ali, mas aqui ficaria nesse lugar, não vai encaixar no outro de onde essa peça era. Então você vai ter um problema para compor toda a imagem. No texto é a mesma coisa, mesmíssima coisa. As palavras que desempenham essa função de encaixes, aí, que são os conectivos, elas tanto têm o papel de dar o sentido, guiar o sentido da oração que virá após, como de estabelecer uma relação de sentido entre as duas orações, entre a que estava antes e a que vem depois. Ela tem o papel de dar continuidade ao pensamento, a continuidade àquela mensagem que você está querendo expressar, e também o papel de deixar a mensagem exata, dar uma exatidão para a mensagem, porque se ela estiver errada, a mensagem vai ir distorcida também. Então, o que eu quero com isso? Quando você está com a palavra inadequada, se você tenta pôr uma peça onde não é o lugar dela, você tenta pôr um conectivo que não serve, não se encaixa, você prejudica o entendimento. Você pode até inverter o que você está querendo dizer. A interpretação vai ser equivocada daquilo que você está falando. E eu vou te mostrar agora aqui um exemplo real. Se você acha que esse erro não é cometido, as pessoas não trocam os conectivos, não invertem conectivos na hora que estão fazendo a redação, então eu vou te mostrar aqui uma redação real em que isso aconteceu. Em que o erro, que é lastimável, ele, por incrível que pareça, ele é comum em redação. Vamos pegar esse parágrafo aqui, ó. Primeiramente, as redes sociais possuem papel primordial no incremento de vícios. Assim, mediante fotos e vídeos, diversas pessoas utilizam a internet como meio para mostrarem os momentos bons de suas vidas, os quais várias vezes possuem drogas lícitas e ilícitas como pano de fundo. Com isso, jovens que possuem acesso a tais registros sofrem a coerção social, conceito criado pelo sociólogo Durkheim, pois são influenciados por pensarem que o uso daquelas substâncias o farão mais felizes de forma semelhante àqueles indivíduos. Desse modo, a tecnologia que move o mundo, segundo o renomado empresário Steve Jobs, também se torna o combustível de vícios. Olha, até que esse parágrafo não está mal escrito. Ele está ok. Tem alguns problemas e eu vou mostrar para você. Eu não vou mostrar todos os problemas. Há alguns probleminhas aqui, claro. Mas eu vou falar especificamente desses conectivos aqui que estão destacados. Que é o assim e o pois. Por que eu destaquei esses conectivos? Está vendo que há outros conectivos aqui, ó. Há o com isso, há o desse modo. Só que esses dois que estão em destaque aqui, eles estão inadequados. Eles são uma peça do quebra-cabeça que foi encaixada à força ali em outro lugar, mas que não é daquele lugar.
Primeiro vamos falar desse aqui, ó, do assim. Vamos lá. Primeiramente, as redes sociais possuem papel primordial no incremento de vícios. Assim, mediante fotos e vídeos, diversas pessoas utilizam a internet como meio para mostrarem os momentos bons de suas vidas, os quais várias vezes possuem drogas lícitas e ilícitas como pano de fundo. Bom, você está percebendo que esse assim, que é um conectivo de conclusão, ele está no lugar errado. Por quê? Existe o tópico frasal, que é as redes sociais possuem papel primordial no incremento de vícios. É isso que o autor está querendo sustentar nesse parágrafo. As redes sociais possuem papel primordial no incremento de vícios. Só que, para eu sustentar essa declaração, eu preciso trazer outra que sustente. Só que o que ele fez foi o contrário. Ele trouxe essa declaração que ele quer sustentar, e a declaração seguinte, que era para ser o embasamento, foi uma conclusão a partir dessa declaração que é o tópico frasal. Então ele concluiu que se as redes sociais possuem papel primordial no incremento de vícios, então as pessoas, por meio de fotos e vídeos, utilizam a internet como meio para mostrarem os bons momentos de suas vidas, os quais várias vezes possuem drogas lícitas, tal. Só que ao contrário, ele não tinha que concluir isso a partir do tópico frasal. O conectivo correto ali seria porque ele está apresentando uma razão para que as redes sociais possuem papel primordial no incremento de vícios. Ele precisa apresentar uma razão para sustentar isso, não uma conclusão a partir dessa declaração. Então o certo seria: as redes sociais possuem papel primordial no incremento de vícios porque, ou qualquer um similar do porquê, assim que, uma vez que, pois, mediante fotos e vídeos, diversas pessoas utilizam a internet como meio para mostrarem os momentos bons de suas vidas em que há drogas lícitas e ilícitas como plano de fundo. Pelo fato das pessoas mostrarem momentos bons das suas vidas usando drogas ilícitas como plano de fundo, é que as redes sociais têm um papel de incremento dos vícios. Então, quer dizer, o contrário, não é assim, mas sim por quê. Entendeu que uma palavra ali que desempenha uma função fundamental no texto, se ela estiver trocada, você mata o sentido. Você mata o sentido do texto. Aí, beleza, aí com isso, os jovens que possuem acesso a tais registros sofrem coerção social, conceito criado pelo sociólogo Durkheim. Aí vem o outro conectivo que está errado aqui, ó. Pois são influenciados por pensarem que o uso daquelas substâncias o farão mais felizes de forma semelhante àqueles indivíduos. Aqui ele fez o papel inverso. Ao invés de concluir que, por eles sofrerem coerções sociais, eles são influenciados, ele fez o contrário. Ele disse que eles são influenciados, eles sofrem coerção social porque são influenciados. E é o contrário do que ele está querendo dizer. Então, quer dizer, onde lá anterior, onde era para ele trazer um embasamento em forma de razão, ele trouxe uma conclusão. E aqui, que era para ele formular uma conclusão, ele trouxe uma razão para sustentar. Então, invertido. Aqui, ao invés de pois, deveria ser por isso são influenciados por pensarem que o uso daquelas substâncias o farão mais felizes. Você concorda que se eles sofrem coerção social, então, sim, aí eles vão ser influenciados. Eles são influenciados porque sofrem a coerção social, e não o contrário. Eles não sofrem a coerção social porque são influenciados. A coerção social é que faz eles serem influenciados. E no demais está ok. Desse modo, ele faz um fechamento, uma conclusão no parágrafo. A tecnologia que move o mundo, segundo o renomado empresário Steve Jobs, também se torna o combustível de vícios. Há 2 conectivos corretos e 2 conectivos errados aqui nesse texto, nesse parágrafo. 2 conectivos que estão empregados de forma errada e que muda completamente o sentido do que está sendo dito.
Agora, por que os conectivos exercem uma função tão fundamental, como eu falei? Você percebeu no texto que ele, ao ligar, se ele estiver no lugar errado, ele vai dar outro sentido, um sentido completamente diferente do que a pessoa está querendo dizer. Porque assim, ó, quando você troca o sentido de uma palavra qualquer na redação, troca o sentido de uma palavra qualquer, e que essa palavra não está exercendo uma função de conexão como os conectivos, vai ter um problema? Vai. Mas no máximo é uma inadequação vocabular. Não é um problema tão grave. A pessoa que ler, ela vai entender o que você está dizendo. Ela vai talvez perceba que você não disse exatamente o que quis dizer, mas disse. Agora, quando você troca um conectivo, você não põe o conectivo correto, você distorce o sentido. Como nós vimos ali, onde era uma conclusão, ele colocou um porquê. Onde era um porquê, ele colocou uma conclusão. Você distorce o sentido. Por quê? Porque o conectivo que ele está no lugar errado, ele é como se ele fosse um traidor ali dentro do parágrafo. Ele está traindo o pensamento do autor. Ele é um traidor ali. Ele é, numa corrente, um elo mais fraco. De todas as palavras, às vezes todas as palavras podem estar bem pregadas, mas o conectivo está errado, ele é um elo fraco ali. Então não adianta a corrente toda ser de aço, um aço reforçado, você tem um elo de latão numa corrente. Você vai arrebentar o parágrafo, vai arrebentar a corrente. Ele é um traidor porque traiu o pensamento do autor. O autor pensou uma coisa e escreveu outra. Ele é como um traidor ali numa trama, né? Você já viu aquelas tramas... vamos pegar ali uma trama, o Matrix. Não tem o Cypher lá, que ele se arrepende de ter seguido o Morfeu e quase põe tudo a perder. Ele tenta entregar ali o plano ali do Morfeu, do Neo, para os agentes lá da Matrix. Então ele ali é um cara que está trabalhando contra os propósitos do grupo ali. Está indo contra. É a mesma coisa do conectivo errado. Ele está indo contra os propósitos do autor e das outras palavras no parágrafo. Só que por o conectivo ele exercer uma função especial, que é essa função importante de fazer a ligação, eu comparo ele ainda mais do que um elo de uma corrente. Porque um elo de uma corrente, ele tem o mesmo papel que os outros elos têm. De segurar a corrente, segurar para não arrebentar. O conectivo ele tem uma função a mais. Ele é mais do que as outras palavras. Então eu comparo mais a um freio de um carro. Tudo no carro pode estar em perfeito estado, mas o freio tem que estar em mais perfeito estado ainda. Quanto maior a velocidade do carro, melhor tem que ser o freio. Imagina um carro de Fórmula 1 sem freios. É morte certa. Destruição certa. Ele é como um engate de um vagão, em um trem. Todo trem tem que ser reforçado, mas o engate entre um trem e outro tem que ser mais ainda, porque se aquele engate arrebentar, vai acontecer um descarrilhamento, uma coisa grave. Então, até que ponto eles determinam sentidos? Vamos entender melhor assim, até que ponto vai esse papel deles e até que ponto eles determinam o sentido da frase que vem após. Se você pega dois períodos e coloca um ao lado do outro avulsos, desarticulados, sem conectivos, você não estabelece o sentido real, o sentido exato que você quer estabelecer. Vou explicar mais ou menos nesse exemplo aqui. Ó. Vou pegar aqui um exemplo desta frase. Ó. A caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais. Ela faz com que a circulação de hemoglobina e oxigenação do corpo melhorem. Você está vendo que tem duas informações paralelas aí, lado a lado, só que elas não estão articuladas uma com a outra. Tem a informação de que a caminhada faz as válvulas do coração trabalhar mais, ponto. Outra informação, que ela faz a circulação da hemoglobina e a oxigenação do corpo melhorarem, ponto. Duas informações que não estão dialogando entre elas. Conforme o conectivo que eu coloco ali entre elas, o sentido muda.
O sentido da seguinte muda, da oração seguinte, e a relação entre elas muda. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, a caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais, além disso, faz com que a circulação de hemoglobina e oxigenação do corpo melhorem. Quer dizer, eu coloquei as duas informações lado a lado como se fossem dois benefícios da caminhada. Elas têm o mesmo peso, mais ou menos. Nenhuma é mais importante do que a outra. Agora, se eu dissesse assim, ó, a caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais, para acabar, a circulação de hemoglobina e oxigenação do corpo melhoram. Quer dizer, para acabar, eu coloquei uma lado a lado, mas eu somei, dei um destaque maior para o segundo. Para acabar, além disso, além de tudo, ainda faz a circulação de hemoglobina e oxigenação do corpo melhorarem. Quer dizer, eu dei um destaque maior para o segundo elemento. Se eu colocasse assim, ó, a caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais, já que a circulação de hemoglobina e a oxigenação do corpo melhoram. Quer dizer, já que, então eu queria dizer que porque a circulação de hemoglobina e oxigenação melhoram, a caminhada faz as válvulas do coração trabalhar mais, o que é uma tremenda de uma incoerência que eu ia cometer se eu fizesse isso. Na verdade, é pelo fato das válvulas do coração trabalharem mais que a circulação melhora de hemoglobina. Viu? Aí seria uma inversão. O mais correto seria assim, ó. A caminhada faz com que a circulação de hemoglobina e a oxigenação do corpo melhorem, já que faz com que as válvulas do coração trabalhem mais. Essa é a clássica inversão de conectivos, não é o já que cabe entre eles, mas você viu, ele estabelece o sentido do segundo como a causa do primeiro, e estabelece uma relação entre as duas orações de causa e consequência. Se o segundo é a causa, o primeiro é a consequência. E se eu dissesse assim, ó, a caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais, tal como faz com que a circulação de hemoglobina e a oxigenação do corpo melhorem. Quer dizer, comparando os dois benefícios, fiz uma comparação, tal como faz com que a circulação, uma comparação entre os dois benefícios que a caminhada promove. Se eu dissesse, a caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais ou faz com que a circulação de hemoglobina e a oxigenação do corpo melhorem. Quer dizer, uma coisa ou outra ela faz, não faz as duas. Só que na verdade a gente sabe que faz as duas, então o ou também ali não seria coerente. Não promoveria coerência. A caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais conforme faz com que a circulação de hemoglobina e a oxigenação do corpo melhorem. Conforme, então, faz paralelamente, ó, paralelamente, enquanto a caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais, ela faz paralelamente que a circulação de hemoglobina e a oxigenação do corpo melhorem. Paralelamente, caminhando lado a lado, tem esses dois benefícios. A caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais, de forma que a circulação de hemoglobina e a oxigenação do corpo melhore. Então, a conclusão vem na sequência. Eu concluo que ao fazer o coração trabalhar mais, a circulação de hemoglobina vai melhorar e a oxigenação. A mesma coisa se eu colocar um conectivo de consequência. A caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais, tanto que faz com que a circulação de hemoglobina e a oxigenação do corpo melhore. Uma consequência, aí se transformou automaticamente em consequência, e inverteu. A causa, que é o papel real mesmo, a causa é as válvulas do coração trabalharem mais, e a consequência é a circulação de hemoglobina melhorar e oxigenação. E se eu colocasse assim, ó, a caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais à medida que a circulação de faz com que a circulação de hemoglobina e a oxigenação do corpo melhorem. À medida que, então, é de uma forma proporcional. Então, enquanto o coração vai começando a trabalhar mais, então a circulação de hemoglobina vai começando a circular melhor.
Então, proporcional. Aos poucos, as duas coisas começam a acontecer aos poucos, de uma forma proporcional. E se eu digo assim, ó, a caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais, ao mesmo tempo em que faz com que a circulação de hemoglobina e oxigenação do corpo melhorem. Então as duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo agora. Você viu que conforme eu vou mudando o conectivo que eu coloco, a relação entre as orações mudam e o sentido da oração seguinte muda. E assim, ó, a caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais, ou seja, faz com que a circulação de hemoglobina e a oxigenação do corpo melhorem. Acabei de fazer uma explicação, esclarecer melhor o que é esse aumento do trabalho do coração, das válvulas do coração. E se eu digo assim, ó, a caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais para que a circulação de hemoglobina e oxigenação do corpo melhorem. Quer dizer, a finalidade passou a ser assim, ó, a finalidade do coração trabalhar mais a finalidade é fazer a circulação da hemoglobina e a oxigenação do corpo melhorarem. Então, a relação foi mudando conforme o conectivo, para você ver o peso que o conectivo tem com relação às orações que você cria, com relação aos períodos que você cria. O peso que o conectivo tem. Ele é muito mais, como eu disse, do que um elo qualquer de uma corrente. Ele desempenha uma função muito mais importante do que outras palavras. Então, na prática, o que difere o texto que você escreve, a redação que você escreve, do quebra-cabeça? O quebra-cabeça ele tem encaixes fixos, ou seja, são só aqueles encaixes. A peça que encaixa na peça seguinte, aquele encaixe ele não muda, é aquele encaixe. Não varia, não tem variação. Ele já é fixo ali. E ele cria uma imagem, no final, estática. Já o texto que você produz, o encaixe que você faz com o conectivo, ele é variável. Ele é variável. Você pode tanto usar o encaixe que você pensou, pode colocar outro encaixe ali na hora e ligar as duas peças, ligar as duas frases, ligar as duas orações. Então, o encaixe, há múltiplos encaixes no texto. E além disso, nós não estamos falando de uma imagem estática, nós estamos falando do discurso. Assim que você escreve o texto, a partir do momento que você escreve o texto e que uma pessoa lê, o discurso ele entra em ação. Então, o discurso ele muda conforme a pessoa que lê, conforme a bagagem que a pessoa tem. Até mesmo você, quando lê um texto que você já leu, os romances que você leu lá no começo da sua vida estudantil, lá no ensino fundamental, se você reler hoje com a cabeça que você tem, com os conhecimentos que você tem, com a bagagem que você tem, vai ser uma leitura diferente. Porque o discurso ele é vivo, ele vai se transformando. Então, muito diferente no texto, embora essa analogia ela seja pertinente entre o quebra-cabeça e o texto, no texto você tem muito mais variações. Você pode usar N conectivos desempenhando a mesma função. Para você ter uma ideia, a minha lista particular de conectivos reais, não estou falando de conectivos que você encontra pela internet aí, que na verdade, no final das contas, não liga oração nenhuma. Liga sintagmas nominais, por exemplo. Isso não é conectivo. Mas a minha lista particular de conectivos tem mais de 800 conectivos, para você ter uma ideia. Conectivos que eu vinha juntando aqui na minha vida inteira. Eu vim testando, ajuntando, coletando das leituras que eu fiz. Então, coletando das gramáticas que eu consulto, das leituras que eu fiz. A minha lista tem mais de 800 conectivos, para você ver como... e para cada grupo de conectivo, há inúmeras opções. Então, como no texto, há muito mais do que um encaixe só que há no quebra-cabeça, um encaixe só para cada peça. Há muito mais variações. Você pode ir mudando, deixando as suas orações mais ou menos expressivas conforme o tipo do conectivo que você usa. Fazendo ainda uma analogia com o quebra-cabeça, deixando a imagem que você está criando, que é a ideia, com mais ou menos matiz, mais ou menos cor, mais ou menos saturação, mais ou menos nitidez.
conforme o conectivo que você usa. Então, já que há diversos grupos de conectivos divididos por sentido que eles expressam, eu vou apresentar os grupos aqui, vou trazer aqui algumas opções de conectivos que você pode usar e exemplos. Vamos falar primeiramente dos conectivos de adição. Que eles têm por função adicionar mais uma informação, aquela que você já colocou na oração anterior. Então, e o mais comum desses é o nosso conhecido e. Isso e aquilo somam uma informação. Como nesse exemplo, a caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais e faz com que a circulação de hemoglobina e a oxigenação do corpo melhorem. As duas informações foram somadas lado a lado sem nenhuma distinção. Elas foram colocadas como dois benefícios iguais. Só que você pode fazer com que essa soma se torne um pouquinho mais expressiva. Eles não tenham necessariamente, os dois elementos, o mesmo peso. Você pode dar mais destaque para um segundo elemento, como se você usar esses conectivos de adição, mais outros. Ó, a caminhada não só faz com que as válvulas do coração trabalhem mais, como também faz com que a circulação de hemoglobina e oxigenação do corpo melhorem. Quer dizer, não só, como também. O que eu quero dizer com isso? Que ele não é só isso e aquilo. Ele é isso, como também este aqui, ó. Estou dando um destaque para o segundo. Este aqui, ó. Como também esse aqui. Não é só aquele lá. Esse aqui também. Estou dando um destaque para ele. É como se eu colocasse um holofote maior no segundo elemento. Como também faz com que, não pode esquecer desse, faz com que a circulação de hemoglobina e a oxigenação do corpo melhorem. Percebeu como você pode deixar mais expressivo conforme o conectivo que você usa? Agora, o segundo que eu quero apresentar é a adição, ainda é adição, só com a adição mais enfática. O que é ser mais enfático? É ser mais incisivo, é falar com mais força, é colocar não um holofote, mas colocar dezenas de holofote ali. Ser mais forte naquilo que você está falando. Vou pegar esse mesmo exemplo, só que agora com um conectivo de adição que faz uma adição enfática. A caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais. Acima de tudo, faz com que a circulação de hemoglobina e a oxigenação do corpo melhorem. Acima de tudo, quer dizer, acima de tudo, esse segundo elemento. E você pode colocar os similares dele também. Ó. Acima de tudo, muito mais, principalmente, até mesmo, são conectivos de adição, mas uma adição enfática. O próximo conectivo que eu quero apresentar é o conectivo de alternância. Alternância, ou isso ou aquilo. O mais comum que você deve conhecer é o ou, né? Como nesse exemplo, ó. Contrariei interesses poderosos porque ou se opunham aos próprios interesses nacionais ou exploravam aos pobres e aos humildes. Trecho da carta do Getúlio Vargas, anterior ao suicídio dele. Contrariei interesses poderosos porque ou se opunham aos próprios interesses nacionais ou exploravam aos pobres e aos humildes. Ou eles faziam isso ou eles faziam aquilo, mas faziam. Um ou outro. Opção. Você vai escolher a alternância. Você pode, conforme os conectivos que você usa, você pode dar matizes semânticos diferentes. O que são matizes semânticos? São pequenos significados diferentes. Mudam conforme a escolha que você faz. Vamos pegar esse mesmo exemplo, só que trocando o conectivo. Ó. Contrariei interesses poderosos porque ora se opunham aos próprios interesses nacionais, ora exploravam aos pobres e aos humildes. Você percebeu que na outra ocasião, quando eu coloquei o ou, era um ou outro. Aqui agora é uma vez de um, uma vez de outro. Mudou um pouquinho o sentido, né? O sentido foi um pouquinho mudado, adicionei um pequeno matiz semântico diferente. Ora esse, ora aquele. Uma vez esse, uma vez aquele.
Próximo conectivo, conectivos de causa. Causa, que é muito usado, muito usado. E o mais comum, como você deve saber, é o porquê. Porquê é o mais comum. É o importante, só que é aquilo que eu disse, é importante você usar conectivo, principalmente na causa, como naquele exemplo que eu mostrei lá no começo. É importante, no causa, você perceber bem o que realmente causa. O que causa, e não inverter, como foi feito naquele texto. Verificar a causa real, porque senão inverte o sentido daquilo que você está querendo dizer. Que nem nesse exemplo aqui, ó, de inadequação do uso do porquê. Ó. A caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais, porque faz com que a circulação de hemoglobina e oxigenação do corpo melhorem. Está inadequado. Não é a circulação de hemoglobina, o aumento da circulação de hemoglobina e oxigenação do corpo que faz o coração trabalhar mais. Não é. Mas sim, o coração trabalhar mais, as válvulas do coração trabalharem mais para aumentar a circulação, para que aumente a circulação de oxigenação e de hemoglobina. Ao contrário do que está ali. Então você tem que prestar bem atenção. Isso aqui é uma inadequação do uso dos conectivos em linguagem popular, uma tremenda abobrinha está sendo dito. Então, consertando, seria assim, ó, a caminhada faz com que a circulação de hemoglobina e oxigenação do corpo melhorem, porque faz com que as válvulas do coração trabalhem mais. E o porquê você pode usar os seus similares, os seus parentes, porque, visto que, uma vez que, já que, etc. O quinto que eu quero falar agora é uma causa mais enfática. Ainda é causa, só que nem eu disse, com mais força, com mais ênfase, com mais intenção. Eu vou usar esse exemplo aqui para mostrar. Para a grande maioria das diarreias não é necessário medicamento, ainda mais que a maioria é de origem viral. Ainda mais que, mais forte. É a mesma coisa de porquê, ó. Você pode ver, ó. Para a grande maioria das diarreias não é necessário medicamento porque a maioria é de origem viral. É um porquê ainda, só que é um porquê mais enfático ali, ó. Ainda mais que. Outro exemplo aqui, ó. A estátua de Cristiano Ronaldo perdeu a cor de tanto que os turistas tocaram algumas de suas partes. De tanto que os turistas tocaram. Pode ver, é uma razão, é um porquê, da mesma forma, só que agora é um porquê mais intenso, mais forte. A estátua de Cristiano Ronaldo perdeu a cor porque os turistas tocaram algumas de suas partes. É um porquê. A estátua de Cristiano Ronaldo perdeu a cor de tanto que os turistas tocaram algumas de suas partes. De tanto que, é um porquê mais forte, mais intenso. Bom, o próximo é um confronto. É um confronto que você estabelece, que na gramática costuma se chamar de comparação, mas eu prefiro o termo confronto. O sentido é de confronto. Por quê? Quando você compara, você geralmente busca semelhanças. Só que no confronto admite também buscar diferenças, dessemelhanças, distinções. Então, na verdade, é contrastar. Nesse confronto é feito um contraste quando você busca dessemelhanças. Então eu prefiro o termo confronto. E o mais comum que executa essa função é o como. Como nesse exemplo, quando o sistema digestivo está completo, significa que o organismo possui boca e ânus ou equivalentes, como ocorre nos equinodermos e cordados. Esse pode ser como ocorre, da mesma forma que ocorre. Isso é uma comparação como ocorre nos equinodermos e cordados. Pode ser o como ou seus similares, tal como, quanto, qual e assim por diante. Próximo grupo de conectivos são os conectivos de concessão. O que é uma concessão? É você permitir um pensamento contrário, uma visão contrária daquilo que você quer dizer, mas que não
inviabiliza, não anula aquilo que você quer dizer. Não anula. Então, é uma permissão. Dá uma pequena permissão para um pensamento contrário, mas sem anular aquilo que você quer dizer. Isso é uma concessão. Eu estou concedendo essa visão contrária, dando a permissão a essa visão contrária. E o mais comum desses grupos de conectivos é o nosso afamado embora. Embora é a conjunção e o conectivo mais comum de concessão, que indica concessão. Só que a armadilha, normalmente, é quando não há concessão. As pessoas usam embora ou seus similares quando não há uma concessão, não há uma visão contrária. E isso gera uma tremenda de uma incoerência. Como nesse exemplo aqui, ó, uma visão, você propor uma visão contrária, mas que não existe visão contrária nenhuma. Pegando o exemplo com o qual nós já trabalhamos aqui, ó. A caminhada faz com que as válvulas do coração trabalhem mais, embora faça com que a circulação de hemoglobina e a oxigenação do corpo melhorem. Não é uma visão contrária a circulação da hemoglobina melhorar com relação ao aumento do trabalho das válvulas do coração. Não é uma visão contrária. Então, quer dizer, está totalmente incoerente essa frase por causa desse conectivo. Esse conectivo arrebentou com a frase. É aquele traidor na trama lá a que eu me referi. Agora, em que há, de fato, uma visão contrária, mas que não anula a visão que o autor quer transmitir. Os seres humanos aparentam ter menos pelos do que os outros primatas, embora o homem tenha mais folículos pilosos em seu corpo do que um chimpanzé. Quer dizer, uma visão contrária. O homem ele possui mais folículos pilosos do que um chimpanzé. É uma visão contrária, mas ele aparenta ter menos pelo. Se opõe, ele aparentar ter menos pelo, mas ter mais folículos pilosos do que um primata. Um determinado primata, que é o chimpanzé. São visões contrárias ali. Só que ela não inviabiliza o fato de o homem ter mais esses folículos, não inviabiliza, não anula o fato do ser humano aparentar ter menos pelo, não anula. Aí você pode usar o embora, o ainda que são todos similares, né? Conquanto, mesmo que. É como eu disse, eles são similares, eles são irmãos, eles são parentes, mas só que conforme o que você escolhe pode dar mais ou menos matizes semânticos, mais ou menos significações, pequenas significações, mudanças de significações. Próximo é ainda a mesma concessão, só que enfática. Se enfatizar mais, que é o contrário. Como o homem ainda consegue ter esperanças em dias melhores, por pior que a situação esteja. Então, por pior, quer dizer, não é só uma visão contrária, é uma visão mais contrária ainda, é pior. Então, eu estou enfatizando mais ainda essa concessão. Dando uma concessão, mas uma concessão maior, mais enfática. E a nossa cara e tão necessária, que nós vamos ver agora a conclusão, a nossa cara é tão necessária para a redação. Conclusão. Não só a conclusão no último parágrafo lá. Não. Durante a redação você promove outras conclusões. E o mais comum, como você deve saber, é o nosso portanto. Portanto, é a conectivo mais comum de conclusão. Vamos pegar aqui um exemplo. Na música, cada som tem duração e intensidade próprias, assim como cada silêncio tem sua duração. O silêncio é, portanto, componente da música. Esse pode ser portanto, pode ser então, pode ser logo, pode ser assim e outros. Aqui, ó, eu só abri um pequeno parêntese, que eu já falei em outras aulas aqui, mas é interessante. Conclusão é diferente de consequência, que nós vamos ver agora. Embora a gramática, você pode até intercambiar os conectivos, usar de conclusão em consequência em conclusão, e acreditar que muitas vezes você está estabelecendo consequências na sua redação, mas às vezes não é.
às vezes é uma conclusão. Então, elas são diferentes. Se você quer saber mais, eu vou deixar aqui uma playlist no final dessa aula, em que você vai encontrar aulas completas falando disso. A conclusão, ela normalmente, só para dar uma esclarecida no que eu falei, ela é normalmente uma declaração que parte de uma premissa e que ela é uma declaração um tanto inesperada, como nesse caso aqui, ó. Se dizer que o silêncio é componente da música, é um pouco inesperado isso. Embora seja um fato, não é o que se acredita. Para a maioria, isso soa estranho. Como assim? A música, silêncio na música, soa estranho. Por isso que eu preciso trazer um esclarecimento, uma premissa que sustente isso. Como está dito ali, na música, cada som tem duração e intensidade própria, assim como o silêncio tem duração. Quer dizer, o silêncio está na música. Embora muitas vezes a gente não consiga perceber isso. Quem não é músico, né, não consegue isso. Não consegue entender isso. Então o silêncio é um componente da música, é uma declaração controversa até certo ponto. Exatamente por as pessoas não perceberem isso. Já a consequência, ela não é controversa, ela não é inesperada como a conclusão, ela é um efeito previsível, como nós vamos ver agora, em conectivos de consequência. Nesse exemplo aqui, ó. Quando surgiu o espartilho, apertava os seios por meio de cordões bem amarrados que muitas mulheres desmaiavam. Apertava o cordão a ponto de as mulheres desmaiar. As mulheres desmaiar é uma consequência dos cordões bem apertados. É uma consequência de certa forma esperada. Se apertar muito, é capaz da mulher desmaiar mesmo, né? Como aconteceu aí. De alguma forma, isso não é inesperado. Ou seja, uma consequência genuína. Muito diferente da conclusão. Outros conectivos de consequências podem ser, ó, tanto que, de modo que, de sorte que. Poderia ser, ó, quando surgiu o espartilho, apertava os seios por meio de cordões bem amarrados, tanto que muitas mulheres desmaiavam. De modo que muitas mulheres desmaiavam. De sorte que muitas mulheres desmaiavam. Perfeito. O próximo que eu quero trazer aqui é uma consequência enfática. É o mesmo caso dos anteriores. É uma consequência mais forte ali, ó. Não é só um golpezinho, é um golpe com os dois pés no peito. Com intensidade, com força. Ó, como nesse exemplo. Condenadas por assassinarem seus maridos, as Denaides tiveram por punição o trabalho de carregar água usando jarras furadas. Tanto assim que a tarefa jamais se concretizava. Então, tanto assim que é muito mais do que só que, ou de modo que. É tanto assim que, é mais forte. Poderia ser também a tal ponto que a tarefa jamais se concretizava. Certo? Elas carregavam a tal ponto com a jarra furada que nunca se concretizava a tarefa. Está enfatizando mais a consequência. De tal jeito que a tarefa jamais se concretizava. Ah, essa é mais forte ainda. Ó. E de tal forma que... Não, tanto e de tal forma que a tarefa jamais se concretizava. Eu vou repetir para você perceber como essa é bem mais intensa. Condenadas por assassinarem seus maridos, as Denaides tiveram por punição o trabalho de carregar água usando jarras furadas, tanto e de tal forma que a tarefa jamais se concretizava. Então, tanto e de tal forma é uma baita de uma consequência, né? Uma baita de uma ênfase para mostrar a consequência. O próximo, nós vamos falar dos conectivos de condição. Condição é se não fizer isso, não acontece aquilo. Se fizer isso, acontece aquilo. Dá sempre uma condição para algo ocorrer, para algo acontecer, para algo ser. Então, o mais comum dos conectivos de condição é o se. Se isso, aquilo. Certo? Vamos ver aqui um exemplo. Prorrogação é um acréscimo feito ao tempo regulamentar do jogo se os times empatarem. Então, quer dizer, se empatar, prorrogação.
caso os times empatem também. Quando os times empatarem. O quando aqui, embora ele seja temporal, ele é o mais conhecido como temporal, nesse caso aqui ele é condicional, dando uma condição, se empatar, prorrogação. Desde que também costuma ser temporal, desde que costuma ser causal, na verdade, e até temporal, aqui nesse caso ele é condicional. A condição, desde que empate, a prorrogação. Prorrogação é um acréscimo feito ao tempo regulamentar do jogo desde que os times empatem. Condição. Só que você também pode fazer uma condição mais enfática, da mesma forma dos anteriores, uma condição mais forte, com ênfase, pegando esse mesmo exemplo, só que agora com uma condição mais enfática ainda. Prorrogação é um acréscimo feito ao tempo regulamentar do jogo, contanto que os times empatem. Quer dizer, contanto que, só nessas condições mesmo. Outra, a menos que os times empatem. Somente se os times empatarem. Ó, essa mais forte ainda. Ó. A prorrogação é um acréscimo feito ao tempo regulamentar de jogo, se e somente se os times empatarem. Se e somente se os times empatarem. A condição mais forte, mais enfática. Próximo é conformidade. Conformidade. As coisas acontecendo, como eu disse lá no começo, em paralelo, conforme, em paralelo. Se isso, elas acontecendo, se isso conforme aquilo, uma coisa de acordo com a outra, paralelamente. Como aqui, ó, nesse exemplo. Ó. E, aliás, o conectivo mais comum de conformidade é o conforme mesmo. Mas vamos ver esse exemplo aqui. Ó. A inteligência pode ser considerada um dos aspectos naturais da linguagem ou um traço de personalidade, conforme a definição que se tome. Conforme a definição de inteligência que você tome, ela pode ser considerada os aspectos naturais da linguagem ou um traço de personalidade. Pode ser segundo a definição que se tome, consoante a definição que se tome, de acordo com a definição que se tome. Então, todos esses são ali primos e irmãos do conforme. O próximo é explicação. Explicação. A explicação não no sentido... Porque deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Eu mostrei o conectivo de causa anteriormente. Causa, a gramática, ela diferencia a explicação de causa, mas os conectivos eles acabam sendo praticamente os mesmos. Só que essa explicação aqui não é aquela explicação que se assemelha à causa. A explicação de você colocar melhor os termos, explicar melhor o que foi dito. Uma explicação, uma retomada melhor do que foi dito. E o exemplo mais comum é por exemplo. Por exemplo, é um conectivo que se presta à explicação. Como, por exemplo, nesse exemplo. Se houver interesse público em sua preservação, um monumento pode, por exemplo, ser listado como Patrimônio Mundial da Unesco. Por exemplo, ser listado como Patrimônio Mundial da Unesco. Um esclarecimento, uma explicação melhor do que acontece se houver interesse na preservação. Outro exemplo com outras formas de explicação, de conectivos que esclareçam melhor. Astronáutica é o ramo da ciência que se ocupa com máquinas projetadas para operarem fora da atmosfera terrestre. Em outras palavras, é a ciência do voo espacial. Em outras palavras, vou explicar melhor isso. É a ciência do voo espacial. Pode ser, isto é, a ciência do voo espacial. Ou seja, é a ciência do voo espacial. Todos esses são conectivos de explicação, que explicam melhor o que foi dito. Próximo que eu vou trazer aqui é o de finalidade. Eu estou indo aqui um pouquinho rápido porque são muitos, né? São muitos conectivos. Essa aula vai ficar muito extensa, mas eu estou acelerando um pouco. Se você quiser mais esclarecimento
especificamente sobre algum ponto que eu falar aqui, já deixa nos comentários que eu faço uma aula. Você quer mais sobre o conectivo de explicação? Você quer uma aula só sobre isso? Eu posso falar e trazer inúmeros outros conectivos aqui. Estou trazendo só alguns porque, como eu disse, a minha lista ela tem mais de 800 conectivos. São muitas opções para cada grupo. Finalidade. Mais comum é para quê? Para quê? O mais comum conectivo de finalidade, é o mais usado. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Para ser professor, é necessário qualificações acadêmicas e pedagógicas para que consiga transmitir a matéria de estudo da melhor forma ao aluno. Para quê? Finalidade. Poderia ser também a fim de que consiga transmitir a matéria de estudo da melhor forma ao aluno. Só que você pode também usar conectivos, como eu disse, que eles introduzem orações reduzidas. E na finalidade, especificamente, há muitos que introduzem orações reduzidas. Eu vou trazer dois aqui, ó. O CEP é um código desenvolvido pelas administrações postais, criado para facilitar a localização espacial de um endereço. É finalidade da mesma forma. Ou, com o intuito de facilitar a localização espacial de um endereço. Com o intuito de, também a mesma coisa, só que ele promove a junção de uma oração reduzida ao que foi dito antes. Facilitar a localização espacial de um endereço é uma oração reduzida de finalidade. Próximo que eu quero trazer aqui é uma oposição, que a gramática chama de adversão, adversativa, adversão, que significa a mesma coisa, oposição. Contrariedade, oposição. E o mais comum é o mas. O mas é o conectivo mais comum de oposição. Vamos lá, guitarras elétricas podem ou não possuir caixa de ressonância, mas utilizam captadores e amplificadores para aumentar a intensidade sonora do instrumento. Então, é uma oposição. Embora ela não tenha caixa, elas utilizam captadores e amplificadores. É uma informação que se opõe como a concessão, só que desenvolvida de uma forma diferente. Pode ser o mas, pode ser os seus correlatos. Porém, contudo, no entanto, todos os seus correlatos desempenham essa função de oposição. Aliás, só aqui abrindo um parênteses, essa função de oposição ela é muito boa quando você vai fazer o tópico frasal do seu parágrafo. Porque, normalmente, o tópico frasal ele se concentra nessa oposição. Você traz uma ideia que muitas vezes ela é vigente, ela é corrente, ela é estabelecida, mas, porém, não é assim que acontece, e ali você traz o seu tópico frasal que você vai defender no parágrafo, por exemplo, quando é uma argumentação. Então, esse mais é uma estratégia muito boa para tópico frasal. Próximo que eu quero trazer aqui é a proporção. Proporção. O que é uma proporção? As coisas acontecem, as ideias, elas acontecem não paralela como a conformidade. Estão ali juntas, paralelas, mas elas são aos pouquinhos, elas vão ocorrendo aos poucos. Da mesma forma que o que acontece na primeira oração vai aos poucos, o que acontece na segunda oração vai aos poucos, caminhando junto. Aos pouquinhos. Paulatinamente. Como nesse exemplo aqui, ó. O conectivo mais comum de proporção é a medida que. À medida que tal coisa acontece. As lendas, pelo fato de serem repassadas oralmente de geração a geração, sofrem alterações à medida que são contadas. Então, aos pouquinhos. As lendas elas não são contadas de geração em geração aos poucos. Então, elas vão sofrendo alterações quando são contadas aos poucos, proporcionalmente ao tanto em que ela é contada a cada geração. Também pode ser os seus correlatos, os seus semelhantes, a proporção que, ao passo que, e até o próprio conforme,
que ora ele tem sentido de conformidade, ora ele tem sentido de proporção, conforme são contadas. Seguindo, e para finalizar, eu vou falar dos conectivos temporais, que marcam um tempo, que indicam um tempo. E o mais comum é o quando, como eu já falei. Só que o tempo, não sei se você já percebeu, ou você já deve ter percebido, mas não, às vezes não se deu conta. Ele tem várias instâncias, várias circunstâncias temporais. Por exemplo, algumas coisas acontecem antes, outras coisas acontecem depois, algumas coisas acontecem simultaneamente, algumas coisas acontecem, acabaram de acontecer. Então, há várias instâncias temporais. Você pode, na linha temporal, você pode recuar em mais de um momento. Então, eu vou separar aqui também por esses momentos. Pensando no momento anterior, você pode usar assim, ó, o conectivo até que. Ó, haverá guerra até que a filosofia que sustenta uma raça superior e outra inferior seja finalmente desacreditada. Trecho de uma música do Bob Marley, aliás. Haverá guerra até que a filosofia que sustenta uma raça superior e outra inferior seja finalmente desacreditada. Quer dizer, a guerra só haverá até aquele momento. Então eu estou falando do momento anterior, de um momento anterior a quando essa filosofia acabar, de que há uma raça superior e uma inferior. Quando ela acabar, não haverá mais guerra, mas eu estou falando desse momento. Até então há guerra. Então estou falando do tempo anterior. Outra instância temporal é o durante, no momento em que as coisas acontecem. Então, um navio da Marinha Mercante norte-americana foi torpedeado pelos alemães enquanto levava alimentos para os russos. Enquanto é um conectivo que marca o momento exato, né? no mesmo momento em que aconteceu. Pode ser também no momento em que o navio da Marinha Mercante norte-americana foi torpedeado pelos alemães no momento em que levava alimentos para os russos. No mesmo momento, que é durante o acontecimento do evento. Outra instância temporal é um momento que já aconteceu, porém acabou de acontecer, ele é recente. Como nesse exemplo aqui, ó. Nem bem descansaram, os tripulantes do navio receberam ordens de partir novamente com destino à Rússia. Quer dizer, nem bem, acabou, eles acabaram de começar a descansar e já tiveram que zarpar novamente. Também pode usar mal. Mal descansaram, os tripulantes do navio receberam ordens de partir novamente com destino à Rússia. Outra instância é o depois. É o depois que as coisas já aconteceram. Que, ó, a cultura hip hop se espalhou por todo o mundo desde quando surgiu na cidade de Nova York. Então, desde quando, a partir do momento que ela surgiu, ela se espalhou. Você pode usar também o depois que. A cultura hip hop se espalhou por todo o mundo depois que surgiu na cidade de Nova York. Então, foi num tempo posterior ao surgimento que ela se espalhou. É basicamente isso. Eu sei que tem muita informação nessa aula. Se você quiser mais que eu trabalhe em uma aula completa sobre um determinado grupo de conectivos, eu posso fazer isso. Trabalhar mais, trazer outros conectivos, outros exemplos. Mas a finalidade é essa, você saber o sentido dos conectivos, o sentido exato que eles trazem, para não inverter, não cometer aquelas loucuras que eu mostrei, porque afinal de contas o conectivo, você precisa tomar muito cuidado com ele. Ele, como eu disse, ele tem uma função, um cargo de liderança dentro do seu parágrafo. Se ele cometer um erro, ele põe tudo a perder, tudo a perder. Eu espero que você tenha gostado e para finalizar com o cumprimento do Sr. Miyagi, até a próxima.